Vamos continuar com a nossa análise sobre o primeiro episódio de Breaking Bad. Na primeira parte, focamos no poder da apresentação da série, como a primeira cena contrasta com a realidade do Walter White na sequência, uma construção inteiramente baseada no contraste. Esse contraste é importante para que o público se envolva cada vez mais com aquele personagem e as suas motivações. Na segunda parte dessa análise, nós vamos falar sobre a tomada de decisão do personagem, o seu encontro com um parceiro e a travessia para um mundo sem volta. Quando pensamos na jornada do herói, existe um caminho muito claro que se repete nesse modelo clássico na arte de se contar histórias. O protagonista é convocado para uma jornada, e para isso ele precisa deixar o seu mundo comum para trás e atravessar para um mundo especial. Walter White decide deixar a sua vida pacata para virar um fabricante de drogas após descobrir um câncer terminal. O que é interessante pensar é que existem duas camadas por trás do objetivo criado para o personagem. Mas antes disso, qual seria o objetivo do Walter White dentro da série, na sua opinião? Deixem aqui nos comentários e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tem várias pessoas que acompanham o meu trabalho, mas ainda não se inscreveram, e isso faz toda a diferença, pessoal. Então não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Depois da apresentação inicial do Walter White naquela cena de abertura, o público é conduzido por uma série de cenas que mostram o quão infeliz o Walter está com a sua realidade. Ele parece estar desligado de certa forma, até que ele recebe essa mensagem que o transforma, e com isso ele deseja ter algum tipo de experiência, como se toda a sua vida até então fosse um grande desperdício. E nesse momento a coincidência toma um papel relevante na obra. Em uma patrulha com Hank, o Walter White cruza o caminho de Jesse Pinkman, um antigo aluno que agora é traficante. Percebam como a construção do plano do Walter é sutil. Primeiro nós temos uma cena passando em uma matéria na casa do Walter em sua festa, onde ele descobre ali que os traficantes ganham muito dinheiro. Depois descobrimos que o Walter está com um câncer terminal, e assim ele decide ter uma experiência. Ele parece buscar uma experiência um pouco mais emocionante. É um personagem inicialmente bastante introspectivo e que ao longo de todas as temporadas vai ser definido pelas suas mentiras. O Walter é um personagem que mente constantemente, e ainda que o público tenha mais noção do que os outros personagens à sua volta das suas mentiras, nós não o conhecemos por completo até o final da temporada, quando o personagem fecha o seu arco. Até então, nós temos pistas, mas nunca temos certeza de quem é aquele personagem. Um personagem muito mais transparente é o Jesse. Nós sabemos quem é ele. No começo da série, nós somos apresentados ao Jesse usando uma máscara, né? Essa máscara do traficante, essa máscara que esconde quem ele realmente é, mas toda a primeira temporada mostra o seu passado, a sua família. Então nós vamos descobrindo mais sobre esse personagem. E quando eles se cruzam na série pela primeira vez, nós temos a grande tomada de decisão do Walter. E isso traz uma relevância ainda maior para o personagem do Jesse, porque ele é o elo do Walter, ele é uma espécie de mentor inicial ali para o Walter, para eles entrarem naquele universo. O Jesse aparentemente tem mais experiência do que o seu professor, então é uma situação bastante interessante em que o aluno se torna o professor, ainda que um professor bastante despreparado para aquele universo. As ambições do Walter White são muito maiores do que a vivência que o Jesse tem dentro do universo do crime. Ele é um pequeno traficante que não está nem um pouco preparado para o que está por vir e, portanto, se torna um personagem trágico ao longo de toda a série Breaking Bad, porque o Jesse é fundamentalmente bom, mas faz escolhas erradas o tempo todo e é colocado em situações muito complexas, né? E muitas delas causadas pelo próprio Walter. Mas não é o caso do primeiro episódio. No caso do primeiro episódio, quem cria o maior problema é justamente o Jesse pelos seus contatos. Então, quando o Walter vai até a casa do Jesse para propor a parceria, o Walter já está decidido a cruzar para esse novo mundo. Ou seja, existem 3 estágios para a tomada de decisão do Walter. Na festa de aniversário ele pensa, como qualquer pessoa poderia pensar, eu seria milionário se entrasse para esse tipo de negócio, mas é apenas uma reflexão. Depois que ele se demite e começa a tomar mais atitude sobre a sua vida, ele vai para aquela batida com o Hank e talvez ali com um olhar já mais curioso, tentando entender que negócio é esse aí que deixa tantas pessoas
pessoas ricas e eu aqui sem dinheiro algum. Quando ele encontra o Jesse e vai até sua casa, ele já concluiu o plano na sua cabeça, ele já está propondo a parceria. E como eu havia dito, uma das coisas mais interessantes nesse personagem ao longo de todas as temporadas é que ele parece ter um objetivo quando na verdade ele tem outro. E é isso que traz a complexidade ao Walter White. Nós somos levados a crer que o Walter vai entrar nesse mundo para deixar dinheiro para sua família. E o próprio personagem usa esse argumento como defesa para tudo que ele passa. Em vários momentos bizarros ele fala, não, falta só mais um pouco, falta só mais um pouco. Mas como nós vamos vendo na série, ele fica completamente embriagado pelo poder. E aí o que nos faz pensar, esse era realmente o seu objetivo? Então ao longo da série nós vamos percebendo mais e mais que o Walter se sente completamente vivo e feliz com essa mudança. Ele faz tudo isso por si mesmo. É um ato de egoísmo, é um ato de autossatisfação. Ele não está fazendo isso por sua família. E pode parecer um desenvolvimento que só acontece ao longo das temporadas, mas isso já estava presente no primeiro episódio. O Walter se sente vivo e acordado ao iniciar os planos com o Jesse, e ele não se coloca apenas como um novo fabricante, mas sim como o melhor que existe. Ele quer criar o melhor produto. Então ele tem uma ambição ali que é maior até do que o próprio dinheiro. O fato é, o Walter é apresentado para o público com diversas pistas de ser um personagem extremamente talentoso, só que fez escolhas que o colocaram em uma realidade visivelmente ruim para o personagem. Nós estamos falando de um homem que poderia ser multimilionário, só que ele acabou dando aulas de química para alunos desinteressados. Existe uma grande insatisfação, um grande buraco dentro da alma desse personagem, né? E é isso que vai mover esse personagem ao longo de toda a trajetória. O Walter sempre teve como principal motivação fazer algo único com a sua vida. Ele quer ser o melhor, ele quer viver, ele quer ter um império. Isso tudo a gente vai descobrindo aos poucos, mas a sua ambição estava lá desde o primeiro episódio. Isso torna o personagem bastante complexo, porque ao mesmo tempo em que ele fala que está fazendo tudo por sua família, as suas ações mostram o oposto. E essa é uma construção dramática que funciona demais. Um personagem que diz alguma coisa, mas que na verdade o seu subtexto é completamente diferente, as suas ideias são diferentes daquilo que está sendo dito. Nós falamos bastante já sobre diálogos expositivos. Quando os personagens falam exatamente aquilo que estão pensando, nós temos diálogos muito menos interessantes do que aqueles onde os personagens pensam uma coisa e falam outra. E o Walter White é um personagem que faz isso o tempo todo. Como eu disse no primeiro vídeo, um piloto serve para apresentar esse universo. Quem são aquelas personagens, quais são seus objetivos, quais são seus obstáculos, tudo isso pensado para que tanto investidores como o público percebam que aquele é um mundo que vale a pena investigar. E a segunda parte do piloto é dedicada a mostrar o quão violento e imprevisível pode ser esse mundo que o Walter White decidiu entrar. Quando nós pensamos em toda a série, o que acontece no primeiro episódio vai piorando ao longo das temporadas. Os seus inimigos vão ficando cada vez piores, vão ficando cada vez mais caóticos, e o Walter e o Jesse estão constantemente próximos da morte ao longo de toda a série, e as consequências por trás dessa escolha já são apresentadas no piloto e serão levadas ao maior nível possível com a conclusão dos arcos. Ou seja, esse é só o começo. Esse mundo é completamente diferente do que o Walter estava acostumado a viver, e além de fabricar a droga, ele precisa estar preparado para matar. O tema da morte é muito bem explorado em Breaking Bad, principalmente na primeira temporada. Esse acontecimento caótico no episódio piloto reverbera na trajetória desses dois personagens durante a primeira temporada inteira, o que também é uma escolha muito acertada na minha opinião. É comum ver a morte sendo retratada como casual em diversas séries. A morte não tem peso em muitas histórias e narrativas que acompanhamos. Breaking Bad traz um peso necessário para que o público realmente se envolva com aqueles personagens e com as tomadas de decisões de cada um deles. Matar tem um peso, não só na tomada de decisão, mas também nas consequências. Eles precisam lidar com aqueles corpos que nós vemos no primeiro episódio. Então, mesmo que o Walter e o Jesse sejam pessoas comuns, as suas escolhas os colocam em uma situação que pede uma frieza extrema. E quando eles sofrem para matar alguém, isso fortalece ainda mais quando o Walter vai ficando cada vez mais cruel ao longo das temporadas. Essa questão de não se importar com as mortes é uma evolução também no arco do personagem. E aqui outra característica é revelada. Ele é extremamente engenhoso e sabe improvisar em situações limite, né? Então algo que também vai se repetir na trajetória do personagem.
E para completar, esse episódio ele fecha muito bem a jornada que ele inicia, né? Nós temos um episódio com começo, meio e fim. O Walter consegue se livrar, ele sai com o dinheiro e recupera sua virilidade no processo. Essa conclusão de ciclo, né, o encerramento da jornada dentro do próprio episódio, coloca o público em uma posição bastante interessante. Nós ficamos satisfeitos, né, porque buscamos isso quando estamos acompanhando uma história. Queremos uma conclusão, ainda que o final seja aberto, buscamos por uma conclusão e muitas séries frustram o público por colocarem muita força ou muita esperança que o gancho no final do episódio vai puxar a atenção do público. Eu acredito que as melhores séries são aquelas que conseguem concluir a jornada apresentada no episódio e ainda assim manter a nossa curiosidade. É o caso desse primeiro episódio de Breaking Bad. Nós estamos satisfeitos com a jornada, mas queremos muito mais, porque queremos saber agora o que vai acontecer com essas pessoas, né? O episódio te apresenta o suficiente para que você se envolva com essas jornadas e também para que você queira continuar acompanhando tanto o Walter White como o Jesse Pinkman. E é por isso e muito mais que o episódio piloto de Breaking Bad é simplesmente brilhante.